Livro Conduta Espírita. Psicografia Valdo Vieira pelo Espírito André Luiz. Capítulo 39. Perante os fatos momentosos. Em tempo algum, empolgar-se por emoções desordenadas ante ocorrências que apaixonem a opinião pública, como, por exemplo, delitos, catástrofes, epidemias, fenômenos geológicos e outros quaisquer. Acalmar-se é acalmar os outros. Nas conversações e nos comentários acerca de notícias terrificantes, abster-se de sensacionalismo. A caridade emudece o verbo em desvario. Guardar atitude ponderada à face de acontecimentos considerados escandalosos, justapondo a influência do bem ao assédio do mal. A palavra cruel aumenta a força do crime. Resguardar-se no abrigo da prece em todos os transes aflitivos da existência. As provações gravitam na esfera da justiça divina. Aceitar, nas maiores como nas menores decepções da vida humana, por mais estranhas ou desconcertantes que sejam, a manifestação dos desígnios superiores atuando em favor do aprimoramento espiritual. Deus não erra. Ainda mesmo com sacrifício, entre acidentes inesperados que lhe firam as esperanças, jamais desistir da construção do bem que lhe cumpre realizar. Cada espírito possui conta própria na justiça perfeita. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Paulo, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15. Ô Cris, hoje a gente vai estudar um capítulo que eu acho assim, ele já era importante quando o André Luiz trouxe ele para a gente, né? Nessa psicografia do Valdo. Mas hoje eu fiquei lendo esse capítulo aqui, eu falei, nossa, como que ele é importante nos dias de hoje, né? Que é a conduta espírita perante os fatos momentosos, né? Aqueles fatos que vão acontecendo e que a gente vai recebendo eles assim de pronto, né? Porque na época que o livro foi escrito, a gente ainda não tinha essa comunicação em tempo real que a gente tem agora, né? De assim, de receber uma notícia ou de uma tragédia ou de um fato assim perturbador, né? Como a gente tem agora. E o quanto que a gente precisa tomar cuidado, né, com as emoções que a gente vai desenvolvendo a partir de uma notícia, por exemplo, que a gente recebe, né? Que hoje está tudo muito rápido e muito instantâneo quase, né? A gente ficar sabendo de alguma coisa a partir de um noticiário, por exemplo, né? E isso, assim, é muito impactante, né? Como, além de ser muito rápido, né, a tecnologia atual, ela permite que você também veja, às vezes, a situação no tempo que ela está acontecendo, né, Rose? E isso, assim, gera um impacto muito grande, essa questão do visual, né? Isso fica gravado na gente, igual você falou, traz, assim, um impacto muito forte no nosso emocional, né? E dependendo de como a gente reage a isso, né, no meio que a gente está, vai virando um ciclo, né? A gente também, com as nossas palavras e como a gente aplica aquilo que a gente viu, da forma que a gente passa aquilo, a gente também passa a ser gerador desse desequilíbrio, né? Então, assim, a gente tem que ter muito
cuidado, né? Vigiar muito nossos pensamentos e as nossas ações diante desses fatos aqui momentosos, como ele diz aqui no capítulo, né? É, e é bacana você trazer essa coisa, né, assim, do visual, né? Você me fez pensar assim, há um tempo, né? Quando eu era, por exemplo, na minha infância, que eu estava começando a ter contato com a televisão, né? É, e as notícias chegavam, tinha uma preocupação também com relação a isso, é interessante. Por exemplo, tinha imagens que eles não mostravam de jeito nenhum. Era como se fosse uma regra do jornalismo, por exemplo. Não sei se é bem assim, mas a impressão que eu tinha era essa. Então, tinha coisa que eles não mostravam de jeito nenhum. E hoje em dia a gente sofre esse impacto realmente da imagem, né? Porque não tem uma fala popular que diz uma imagem diz mais que 1000 palavras, e realmente é isso, né? Porque quando a gente consegue visualizar aquilo, é um impacto muito grande nas nossas emoções, né? Porque a gente acaba sendo envolvido por aquela vibração ali também daquela imagem, né? E aí eu fiquei pensando, né, quando ele traz já esse primeiro item falando disso, né, que a gente precisa tomar cuidado com as nossas emoções desordenadas. Eu fiquei pensando assim, que a gente precisa aprender, principalmente, a conhecer as nossas emoções, o quanto que isso está cada dia mais importante. Por que que eu digo isso, né? Porque se eu sou uma pessoa que eu me deixo envolver muito pelo externo, então tudo que acontece me abala muito, eu posso entrar numa vibração, às vezes, até depressiva, dependendo do que eu veja, do que eu ouça. Eu sou aquela pessoa que eu tomo muito ao pé da letra aquilo tudo que está acontecendo, eu, né, me envolvo emocionalmente demais. É preferível até eu dar um tempo de assistir certas coisas, né? Até de conversar sobre certos assuntos. E a gente vai dizendo isso, a gente está focando muito aqui nessa questão dos noticiários, porque isso é o que mais tem impactado. Não sei para você, mas para mim é o que mais tem impactado, né? Então, chega uma hora que você fala, "Ai, eu tenho que dar um tempo, porque eu não dou conta de viver tudo isso, né, que tá sendo apresentado." Mas, às vezes, as próprias relações familiares, né? Tem famílias que têm uma tendência ao pessimismo, ao negativismo, né? Então, sempre chega com aquela notícia mais triste, mais impactante, a dor sempre é contada de uma forma mais intensa. Então, é preciso que a gente olhe para as nossas emoções. E o mais importante do que a gente olhar para as nossas emoções é a gente saber que elas não podem nos controlar. Emoção é importante, mas quem tem que estar no controle das emoções é o ser humano, é o indivíduo. E não as emoções estarem coordenando as nossas atitudes, os nossos comportamentos. Tem gente que fala assim, por exemplo, eu sou muito do sentimento. Dependendo do dia, eu preciso olhar como é que eu acordo, que tipo de emoção que eu sinto para dizer como é que vai ser meu dia. Quando a gente faz isso, e muita gente faz, né? Eu mesma já fiz isso demais, assim, eu não achava que eu conseguia controlar uma emoção, eu achava que a emoção que me controlava. A gente se perde da gente mesmo, né? Então, a gente precisa tentar não entrar nesse fluxo da emoção, porque senão a gente vai ser esse que vai aumentar essa massa, né? Essa massa, às vezes, da revolta, do inconformismo, e aí a gente não vai fazer nada com isso, né? A gente só vai estar aumentando uma massa que já está ali formada, né? Se a gente agir só pelo impulso da emoção, sem raciocinar,
né? Deixa eu ver, precisa de eu estar aqui nesse lugar inflamado do jeito que eu tô, com raiva, né? Falando tem que fazer isso mesmo, tem que prender, tem que, né? Será que isso é o correto, é a conduta, né? Que a gente precisa ter diante desses fatos que vão chegando para a gente, né? É muito interessante você falar isso, né? Porque eu acho que quando a gente está diante de um desafio, ele está na nossa frente, ele tem uma forma dele ser resolvido mais facilmente, vamos dizer assim, com mais tranquilidade. A gente tentar o ponto, o eixo, né? O equilíbrio. Eu vou contar aqui uma experiência que eu vivi há uns dias atrás, né? Em que o sentimento envolvido, meu, foi assim de medo, né? Por causa de um outro acontecimento que eu não vou assim expor aqui agora, porque não é o caso. A gente está falando mais é de como encontrar o equilíbrio. Então, assim, eu identifiquei que diante daquele fato que aconteceu, que não era um fato, vamos dizer, novo, eu já tinha vivido esse fato várias vezes, e eu sei que é uma coisa que é segura, que a pessoa que está no controle, ela tem o domínio daquilo ali, mas por causa de um impacto visual, todos que estavam ali, a emoção que predominou foi o medo. E foi muito interessante que o meu marido, o Tião, estava do meu lado, e eu virei para ele e falei assim, nossa, eu estou com muito medo. E ele foi o ponto de equilíbrio nessa hora, por isso que eu estou contando isso aqui, porque como é importante um equilíbrio no meio de todos, porque te traz a luz, né? Então ele virou para mim e disse assim: Mas o que a gente faz nessa hora de medo? Vamos orar. Eu falei: Uhum. Poxa, é isso, eu não pensei nisso. E ali a gente fez uma oração e a gente se estabilizou, tudo se estabilizou e acabou. Então, muitas das vezes é isso, né, Rose? Eu acho que a gente tem que estar atento nessas questões, porque esse desequilíbrio, ele também vem acompanhado, como a gente já falou até em outros podcasts, que a gente é envolvido em energias, se a gente permitir, essa energia ela vai se transformando numa energia pessimista, numa energia mais densa, e aí a gente abre um campo para a gente ser influenciado por outras questões que não te permite ver a situação com clareza. Então, numa hora dessa, eu acho também que é importante a gente ter o recurso da oração, né? A gente orar, pedir o mentor da gente que nos ajude naquele momento que a gente não está dando conta sozinho, que ele traga essa luz, o discernimento, que traga essa clareza do pensamento e a gente se reequilibre. Porque muitas das vezes o fato, ele não é da forma que se apresenta. Ele se apresenta daquela forma, vamos dizer assim, até muitas das vezes nessa coisa da imagem. Às vezes é a imagem profissional, do noticiário e tudo, mas hoje em dia a gente recebe por WhatsApp fotos que a gente não sabe nem de onde que foi, se aquilo é verdade ou não, e a gente vai tomando aquilo como uma verdade e vai repassando. Então a gente assim ter esse discernimento, essa clareza, né? E a oração traz muito isso. Quando você fala da sua infância, você estava falando, eu estava lembrando, né? A televisão entrou na minha casa, eu já era uma jovenzinha. Então, por exemplo, o homem foi à lua, a gente replicava isso. Ah, o homem foi à lua, mas quando eu fui ver a imagem, já tinha passado. Tanto que a Uhum. gente ouve muitas pessoas dizerem: ah, eu conheço uma pessoa que não acredita nesse fato. Talvez ela até não acredite, porque naquele exato momento ela não viu o visual, né? Depois é que ela veio ver, ela sabia. Então, tem o lado positivo, que tem muitas coisas bacanas que você vê no momento. Um eclipse é bacana, você vê com nítido de riquezas de detalhe, mas também tem situações que não são para abrir, não são para a gente nem olhar, que a gente sabe que não vai trazer bons fluidos, né? Vai acrescentar coisas boas na nossa vida e também a gente vai correr o risco de ser o replicador de uma coisa que também não é bacana e não vai fazer bem ao próximo, né? É verdade. E você traz uma questão que hoje eu vejo assim como uma das mais importantes. O quanto que às vezes a gente envolvido por essa emoção,
a gente replica coisas que nem são verdade, né? Então, hoje mais do que nunca, a gente precisa ficar muito atento a tudo que a gente está fazendo, aos movimentos, como que aquilo ali está me tocando. E ele é interessante, né, que ele fala aqui no final, né, a frase, porque ele, para quem não tem um livro, né, ele traz um comentário e no final ele coloca uma frase, como se fosse o resumo daquele comentário, né? E aí ele vai falar assim, nesse primeiro item, né? Acalmar-se é acalmar os outros. Então, assim, o que a gente faz com as nossas emoções, a gente também vai envolvendo quem está no nosso entorno, né? Então, se eu fico muito, nossa, eu fico muito exaltada e tem que acontecer isso e tem que acontecer aquilo, eu vou contaminando o outro, né? Então, para além da gente não entrar nesse movimento de massa, de irmos nos contaminando, é olhar também o que, que a gente está fazendo com relação aos que estão no nosso entorno, que tipo de emoção que a gente está deixando, né? E a gente já viu muitas vezes que essas emoções, elas vêm, dominam e a pessoa tem um ato até de loucura. A gente já viu grupos fazendo coisas assim, que depois foi descobrir a notícia era falsa, né? Mas por quê? Porque eu me deixei levar por aquele fato daquele momento, com a minha emoção aflorada, sem refletir um pouco sobre ela. E esse exemplo que você traz é muito importante, porque olha só, o Sebastião foi esse ponto, né? Tá aqui, ó. Acalmar-se é acalmar os outros. Então, ele conseguiu trazer essa clareza, né? Que é o que você já sabia. Olha, eu sei que aqui é seguro, isso aqui já aconteceu várias vezes, é um recurso natural que é usado, né, numa situação. Isso tudo você já sabia, eu tenho certeza. Mas o que que o medo faz com a gente, né? Ele paralisa a gente e às vezes ele bloqueia o nosso raciocínio, né? Então, você trouxe muito bem isso, eu acho que é importante. Às vezes eu não estou conseguindo, distancia um pouco da situação, né? Distanciar é assim, tira o foco do pensamento naquilo ali e foca em outra coisa. Então, você focou na coisa mais importante que a gente pode focar, que é a prece, né? Porque a partir do momento que a gente faz a prece, a gente se conecta com aquilo que traz a segurança para a gente. O medo é uma emoção importantíssima. A gente nunca deve rejeitar o medo, né? Como a raiva também, às vezes a gente tem vergonha de sentir raiva, né? Mas a raiva é uma emoção muito importante. Só que a gente não pode ser dominado por essas emoções, porque se a gente é dominado por elas, a gente perde o raciocínio até, o controle sobre nós mesmos, né? E aí a gente vai pensando também, né, que primeiro a gente precisa entender a emoção que a gente está sentindo, controlar essa emoção, saber que ela está vindo para dizer de algo que a gente está sendo envolvido e que a gente precisa controlar, porque a gente está no controle. E a partir daí, a gente também tomar certos cuidados. Por quê? Porque, por exemplo, num momento desse, de uma emoção exaltada, a gente pode começar a ter julgamentos e julgamentos que vão levar a tragédias, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o julgamento e a condenação, né? Só de ouvir um fato, aquilo ali já gera uma emoção descontrolada, e eu já começo a entrar nesse campo, né? Ah, fulano tem que acontecer isso com ele, eu já faço o caminho completo, né? Eu já analiso, julgo, já condeno, já dou a sentença toda pronta, né? E isso, né, Cris, é uma coisa interessante. A gente está no século XXI, para quem é cristão, né? Porque o tempo mudou depois de Cristo estar aqui com a gente, então a gente está no século XXI, depois da vinda do Cristo,
e a gente ainda não aprendeu isso direito, né? Porque no tempo de Cristo, o que a gente mais via era isso: multidões aflamadas, sendo corrompidas, sendo transformadas por situações ali que um jogava uma centelhazinha e aí aquilo virava um, um incêndio, né? Todo mundo ali envolvido naquela situação. E aconteciam coisas como, por exemplo, aconteceu com a mulher adúltera, aconteceu com o próprio Jesus, né? Que ele foi crucificado a partir daquela massa que resolveu que ele era culpado, né? Como? Inflamada por uma emoção que tirou o raciocínio, deixou a visão deturpada, né? Até vamos dizer assim, até sem visão nenhuma, né? Então, quando a gente vê a própria história, né, daquela mulher que é tida como uma mulher adúltera, e isso está no Evangelho, né? A gente vai vendo que aqueles homens chegam ali domados, dominados, né, pela emoção. Mestre, ela se equivocou, o que a gente faz com ela? Então, todo mundo, vamos apedrejar, que é isso que está lá. Então, a gente fica sentindo, até hoje, quando a gente lê o Evangelho, né? Essa coisa aflamada ali, né? Inflamada até, né? Acalorada, que vai trazendo e que vai contaminando todo mundo. Aí Jesus foi aquele que trouxe, olha, está na lei. Querem fazer isso? Podem fazer, né? Agora, faça isso se você tiver sem pecado nenhum. Quando ele faz isso, é como se ele tivesse trazendo aqueles que estavam ali inflamados naquele sentimento de ódio para uma consciência. Opa, peraí, deixa eu acalmar aqui um pouco, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso que a gente recebe de, entre aspas, notícias, e a partir daí, o que a gente vai fazendo com isso, para a gente não ser esse ponto de desatino também junto com todo mundo, né? Ou até o início, né, desse desatino. Essa questão do julgamento, né, Rússia, é muito séria da gente refletir, porque nós estamos sobre uma lei, né, que é a lei de ação e reação. Então, aquilo que a gente vai emitir também pode retornar para nós, né? E diante desse fato, né, a gente tem que ter muito cuidado nesse julgamento e a gente sempre se colocar no lugar daquele outro, que a gente às vezes se acha no direito assim de julgar. Para que a gente não exerça um julgamentos muitas das vezes leviano, né? Que vão levar a gente a um engano e a um ressentimento, porque a gente vê, sempre houve algum caso desse tipo, né? Que se julgou e aí foi controlando uma massa que também foi pensando, foi naquele mesmo pensamento de julgamento, e quando foi ver, aquilo estava totalmente errado. Há um tempo atrás, eu vi na televisão, lá nos Estados Unidos, um rapaz que ele ficou preso durante 20 anos, ele estava no corredor da morte, porque o estado que ele morava aí tem a lei, a pena da morte, né, a lei de pena de morte, e o advogado acreditou nele e procurou e descobriu o verdadeiro assassino. Então você vê, 20 anos ele foi julgado culpado, ficou ali, devia ser numa agonia tremenda, sabendo que ele não tinha feito aquele ato. Então a gente assim tem que pensar muito que a gente ainda é leviano para esses julgamentos, né? E eu acho que quanto é uma coisa que se prova que realmente ali existiu um ato que não era lícito nem nada, a gente também não tem que julgar, a gente não tem que concordar com, mas também não precisa se julgar, né? E a gente pode sempre lembrar aquelas palavras, né, que está em Mateus capítulo 7, versículo 11, né? Não julgueis para que não sejais julgados, né? Porque nada impede de hoje a gente ser o julgador e amanhã a gente está na posição de que vamos ser julgados, né?
se a gente está sobre uma lei de ação e reação, né? Então, eu acho que eu penso muito nisso. É verdade. E assim, a gente vai vendo, né, o quanto que a gente tem uma tendência também a fazer esses julgamentos, né, Cris? E a gente precisa tomar cuidado porque é muito sutil, né? Às vezes a gente está lendo aqui, está estudando, mas às vezes é uma palavra que a gente não coordena e ela pode se transformar num incêndio, né? Então a gente vê, por exemplo, às vezes esses crimes que, igual você falou, a gente não está fazendo aqui apologia ao mal de jeito nenhum. Tem coisa que é errada e o mal é o mal, não tem o que discutir, né? Uhum. Mas a partir do momento que a gente fica focado naquilo ali como, né, uma forma da gente também querer fazer justiça com as nossas próprias mãos, a gente vai incentivando esses comportamentos, às vezes mais intensos, né? Eu fico vendo, às vezes, condenações, né, de crimes que são muito bárbaros, e a gente fala, nossa, realmente não dá para a gente nem dizer nada, porque se eu fosse dizer, eu ia dizer muita coisa ruim dessa pessoa que cometeu esse crime, porque é um crime muito violento, é um crime bárbaro, né? Todo crime é um crime, é claro, mas tem uns que chocam a gente demais da conta, né? Mais até do que os outros. E aí, quando a gente vê essa pessoa cumpre uma pena na lei dos homens e ela está prestes a sair, né? Eu fico observando isso, o quanto que às vezes também a gente entra num movimento, né? As pessoas entram num movimento de falar, fulano vai sair, como se ele não pudesse ter uma segunda chance também. E aquilo vira, né, um comentário geral, como se ele realmente não pudesse ter uma segunda chance. Mas aí a gente precisa ter esse bom senso, né? Olha, mas ele cumpriu a lei. Se você acha que está injusto, que ainda tinha mais coisa para resolver, vamos orar, né? Vamos orar, porque é Deus que vai, a partir de agora, conduzir esse caminho, né? A gente tem essa tendência, né? Às vezes, a querer que essa justiça também seja feita de um jeito diferente, né? E às vezes a pessoa mudada, a pessoa realmente ela já cumpriu a pena que ela tinha que cumprir, né? E a gente também é, voltar o nosso pensamento, porque eu são muito importantes, né? No sentido da gente pensar o seguinte, eu sou cristã, então, quando eu digo que eu sou cristã, o que eu estou querendo dizer com isso de verdade? A minha fé me direciona para alguns comportamentos ou algumas situações onde eu preciso voltar o meu olhar para o Cristo. Então, se eu sou cristã, eu tenho essa pessoa, essa figura, que é Jesus, para meio que conduzir esses meus caminhos, né? Então, às vezes, vale a pena a gente perguntar numa situação, né? Eu costumo dizer isso. Aqui em casa eles riem muito, né? Que eles falam assim: ah, você está querendo se comparar a Jesus? Não, não é me comparar a Jesus. Jesus é o ser mais evoluído que a gente já teve oportunidade de conviver com ele aqui na Terra, e a gente não vai alcançar a pureza de Jesus. A gente vai alcançar a nossa pureza e quando a gente chegar lá, Jesus já está num outro grau de pureza, né? Estou dizendo isso para dizer que eu não estou querendo ser desrespeitosa aqui, falar que eu vou fazer como Jesus, né? Mas se ele é o nosso modelo, conforme está descrito no Livro dos Espíritos, né? Se ele é o nosso modelo, se ele é o Espírito que a gente conviveu de uma clareza maior aqui na Terra, é claro que em determinadas situações eu preciso perguntar como que Jesus faria aqui. E quando a gente faz isso,
a gente se permite também aquele momento da gente refletir melhor sobre determinadas situações. Geralmente, quando a gente faz isso com verdade no nosso coração, o que Jesus faria aqui? Se não for uma coisa irônica, né? Se for uma verdade que eu acredito nela, geralmente a gente vai mudar o nosso comportamento, a gente não vai entrar nessa turba aí desenfreada, inflamada, né, querendo justiça, a gente vai ser o ponto de equilíbrio que ele está dizendo. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado antes de proferir uma palavra, de repente começar a fazer essa pergunta, né? O que Jesus falaria aqui? Como é que ele agiria aqui? E se a gente não sabe de jeito nenhum, se a gente não tem ideia nem de quem que foi Jesus e a gente é cristão, tá na hora da gente conhecer esse mestre que a gente tem, né? É um, é um convite também que a gente precisa fazer a nós mesmos, né? É bem interessante você trazer, né, essa questão, porque é um exercício, né, Rose? Você disse que você já pratica, eu vou começar a praticar, porque quando a gente pensa, né, em Jesus, e ainda vai mais adiante, pensa qual seria a reação de Jesus diante daquele desafio que a gente está vivendo, aí a gente já traz luz para qualquer coisa, né? Por qualquer desafio que a gente esteja passando, porque Jesus sempre é a luz, né? O equilíbrio, né? É o bom senso. E eu penso assim, também a gente demonstrar a confiança que a gente tem nele, né? Eu lembro que a minha avó, quando eu era pequena, a gente tinha os problemas da gente que a gente achava que era gigante, né? E a vovó vinha com aquela mansitude toda e dizia assim: olha, Deus não dá e Jesus sempre ampara. Tudo aquilo que a gente tem que passar é de acordo com o que a gente aguenta carregar, ela dizia assim, né? Aí ela mostrava os braços. Aí eu ficava pensando, falei assim, é mesmo, eu consigo carregar isso, mas a gente vai crescendo, né, nesse turbilhão de coisas, a gente vai perdendo esse contato, né? Essas respostas que são tão puras, né? E que são tão profundas da gente entender, compreender e botar em prática, né? A gente vai. E é uma questão, essa fala, o que Jesus faria, é uma dessas práticas, né? É uma dessas vivências que a gente tem que trazer para a gente, né? E quanto a gente não conseguir, também a gente, através de uma prece, se conectar mais com ele, né? É. E a sabedoria da sua avó, né, Cris? É bacana isso, né? E é outra coisa que a gente às vezes vai perdendo também, né? A sabedoria daqueles que vieram antes, eles falavam disso aqui que a gente está falando com tanta simplicidade, né? E com Uhum. tanta profundidade, né? Então, é a gente retomar isso, né? E você está trazendo essa questão da prece, o quanto que é importante, né? E ele vai trazendo aqui também, né? André Luiz fala para a gente o quanto que a prece ela nos tira desse transe ou dessa hipnose coletiva, né? Eu estou usando esses termos aqui, parecem fortes, né? Mas porque é isso que acontece. Às vezes, quando a gente entra nesse turbilhão, né, de ficar sem saber nem onde que a gente está, é porque a gente entra num transe coletivo mesmo, e isso é muito sério, né? Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado, muito cuidado. Eu acho que a prece é o caminho principal. Você está trazendo aí, né? Você já trouxe na sua fala anteriormente, agora você reforça isso, porque realmente não tem outro caminho, né, para a gente sair disso, né? Então, receber uma notícia, né, tá envolvido numa situação, às vezes a gente passa isso em questões de família, né? Eu vou dar um exemplo assim, né? Um exemplo que é meio que do cotidiano, né? E não está falando de nada em específico, e está falando geralmente das nossas relações, né? Às vezes essas questões, por exemplo, de herança, né? O quanto que isso gera esse transe que a gente entra, né? É um falando assim, não, você tem que lutar por isso, né?
Isso aí é dos seus filhos, você está deixando de lutar pelos seus filhos. Você tem que ter um discernimento, né? Falar assim, não, mas espera aí, né? Meus filhos vão lutar por eles mesmos, eles não fizeram nada aqui para construir esse império, né? Quem sabe essa fala tira também esse véu que vai sendo criado, que está dizendo mais de disputas humanas, né, do que de respeito, né, de amorosidade, de direitos propriamente ditos, né? Então, assim, eu estou trazendo esse exemplo, mas poderia ser qualquer outro, né? Porque me veio à mente aqui, né? Para a gente tirar o foco um pouco dessa coisa das notícias dos jornais, por exemplo, e trazer para dentro dos nossos lares, né? Como é que a gente recebe uma informação qualquer? Como é que a gente lida com ela? A gente coloca mais, é um ditado nosso, né? Mais lenha na fogueira, ou a gente é aquele que vai trazer um pouquinho de água para amenizar aquela situação ali? Olha só, peraí, vamos pensar um pouco sobre isso. Será que precisa de tanta briga assim? O que que essa briga está dizendo sobre a nossa família, sobre a gente mesmo, né? Ah, mas eu vou ser boba, Rosimar. Eu fazendo isso, eu vou ser boba, eu vou perder. Mas você vai perder o quê? Você vai perder coisas materiais? O que que é mais importante, né? Você, às vezes, levar um prejuízo material ou perder a sua própria essência divina, né? Entrando nesse foco aí de desavenças, né? De raciocínios impensados e ouvir o que todo mundo está dizendo e entrar naquele fluxo ali, né? Às vezes aconteceu, vou trazer até uma coisa aqui, um fato importante, né? Oh, um fato importante não, um fato que aconteceu, né, recente, de uma pessoa que estava passando uma situação difícil e ela só conseguia olhar para uma coisa. E todo mundo com quem ela ia conversar falava: é isso mesmo, a pessoa tá sendo rude com você, tá sendo cruel com você. E foi interessante porque quando a pessoa veio me falar e veio me trazer a fala, eu falei assim: será que não dá para ouvir isso de uma forma diferente? Vamos tentar ouvir isso de uma forma diferente? Você gostaria de ouvir isso de uma forma diferente? E não é que quando a pessoa ouviu de novo, ela não me ouviu falando, porque as pessoas que estavam falando com ela estavam falando a mesma coisa que ela tinha ouvido. Então era como se fosse assim, estava reforçando nela, ah, eu ouvi o que estava certo. Eu não falei nada, eu só falei assim, vamos ouvir de novo? Só da pessoa ouvir de novo, ela falou, é engraçado, eu agora já estou ouvindo de uma outra forma. Eu estou trazendo isso porque eu achei que cabe aqui, eu achei interessante isso. Às vezes a gente precisa isso, né? Ouvir de novo. Ouvir de novo no sentido de, peraí, deixa eu parar para respirar um pouquinho aqui. Deixa eu fazer 10 segundos de prece. Meu Deus, me ilumina aqui. Só de fazer isso, você está ouvindo de novo aquela história, né? Aí você sai daquele fluxo do que todo mundo está querendo fazer, né? E aí você pode fazer um movimento diferente também. E esse movimento, né, Rose, de ouvir de novo, depois que você se asserena, né, você abre a possibilidade dos espíritos superiores, né, através de uma prece que você faz antes de ouvir de novo, né? Eu acho que esses espíritos de luz, eles trazem recursos positivos, né? É a mesma fala, mas envolvida em recursos positivos, né? Que vai nos trazer o equilíbrio. E também, eu acho que uma coisa importante, porque quando a gente faz, né, que a gente está falando da prece nos tirar do transe, né? A gente faz a prece, a gente não tem que estar pensando assim, ah, eu fiz a prece lá, os espíritos de luz, eles vão tirar isso, eles vão mudar isso. Claro que eles vão trazer os recursos positivos para facilitar que isso aconteça, mas também
eles nos iluminam o nosso entendimento naquilo que cabe a nós, a nossa responsabilidade diante daquele fato com o nosso comportamento. Porque muitas das vezes o nosso comportamento, a nossa ação diante dos fatos, nesse coletivo, vai dizer muito do teor da nossa prece. Porque vai ser observado como a gente se comporta diante do fato, né? Então, o que eu acho bacana é isso da prece, né? Ela traz essa clareza, igual esse exemplo que você trouxe, né? Essa pessoa, depois que ela ouviu de novo, ela teve ciência da responsabilidade dela diante desse ouvir de novo, e com certeza ela houve uma mudança de comportamento de antes para depois, né? Então, eu acho que é isso que a gente também tem que ter esse entendimento. Senão, a gente faz assim: faço a prece, ó, meus amigos espirituais, agora empurrei, é com vocês, mas não é assim. Eles vão estar ao nosso lado nos ajudando, nos dando esse entendimento, envolvendo com muita luz, mas nós temos uma responsabilidade diante daquele fato, diante daquele coletivo ou diante de nós mesmos, na nossa mudança de comportamento. E às vezes, né, o que falta para a gente, que ele vai trazer aqui também no outro item, né, Cris, é a gente aceitar também que existe uma justiça divina. E muitas vezes a gente entra nesse turbilhão, nessa revolta, nesse movimento de fazer coisas para resolver, porque a gente não consegue aceitar essa justiça divina também agindo por ela mesma, né? É como se a gente estivesse dizendo aqui o seguinte: eu preciso ver as coisas acontecendo, e se eu não vejo, é como se Deus não estivesse agindo. Mas Deus age nas pequenas coisas. A justiça de Deus, ela é a coisa mais certa de acontecer para todo mundo, né? Como você trouxe nos itens anteriores, falando da lei de causa e efeito, essa lei não falha nunca, mas ela não é uma lei de talião. Eu vou fazer aqui de um jeito e amanhã Deus vai me punir do mesmo jeito. Não, Deus não pune ninguém e nem existe essa lei de talião. Isso aí já foi desconstruído por Jesus. Isso aí já foi trazido para a gente como uma possibilidade da gente se reajustar diante da lei de Deus. Mas não da forma como eu fiz um determinado ato, é que eu vou ter que me restabelecer com essa lei. Então, por isso que Pedro trouxe, né, numa das cartas dele, que o amor cobre uma multidão de pecado, para dizer justamente isso. Olha, a lei de Deus não é a lei de talião, olho por olho, dente por dente. É uma lei de amor e de justiça, acima de tudo. E às vezes a gente entra nesse sentimento, né? Justamente por a gente se sentir injustiçado diante das coisas e não confiar nessa lei plenamente. Às vezes a gente acha que Deus cochila, né? Ou então, assim, né? Quando a gente quer ser meio. Para não falar mal da lei de Deus, a gente fala, mas você acha que Deus vai se preocupar com isso? Vai, porque a lei dele, a lei de Deus, ela se atém aos mínimos detalhes da nossa encarnação, aos mínimos. Desde a hora que eu levanto até a hora que eu vou dormir, essa lei agindo, né, sobre os meus comportamentos, sobre as minhas atitudes. Então, a gente precisa aceitar também que algumas coisas vão acontecer na nossa vida e que elas estão dentro dessa lei de reajuste. E eu não preciso ir lá inflamar a coletividade para trazer essa justiça, né? E enquanto você foi falando, eu fui lembrando de um livro que eu li, vou até deixar aqui uma indicação, um livro interessante, que ele fala da gente aceitar as nossas vulnerabilidades e começar a olhar para elas e aceitar também
que a gente, às vezes, sente vergonha de algumas coisas. Então, quando a gente vai ver a origem desses atos, às vezes, né, de vamos lá, vamos resolver isso, e chamando essa multidão, esses atos às vezes começam com um ato de vergonha que aquela pessoa sentiu. Ela fez uma coisa, ficou envergonhada porque o outro apontou isso que estava ruim, só que ao invés dela aceitar isso, resolver essa questão com ela convida os outros a reagirem, né? Então, o livro ele se chama Coragem de Ser Imperfeito. É um livro bacana da gente ler, mas trazendo essa consciência para a gente, que nós temos coisas que a gente precisa melhorar, né? E aí a gente poder usar isso a nosso favor. E o que a gente não consegue modificar é porque a gente precisa entender que tem uma lei que vai agir para que aquilo ali se reajuste em algum momento. Então, não é a gente fazer justiça com as próprias mãos, né? E André Luiz vai trazer aqui, né, no final desse item, falando: Deus, a gente precisa entender a manifestação dos desígnios superiores, atuando em favor do aprimoramento espiritual, vai nos dizer que Deus não erra. Então, ele vai dizer isso, né? Deus não erra. É muito importante a gente ter essa consciência, essa clareza. E é interessante, né? Quando a gente fala dessa questão do julgamento, né? Que é da lei de Deus, que é a lei de justiça, amor e caridade, né? Que é uma das leis. A gente sempre tem alguma coisa para falar, né? Porque eu acho que de tão importante que é o fato da gente ter muito cuidado, assim, no julgamento, tanto da gente julgar como a gente receber algum julgamento, né? Eu acho que o julgamento ele vai falar muito. é, a gente tem que primeiro ter consciência de que a gente está num mundo de provas e expiações. Então a gente está evoluindo. Aqui não tem, claro, com as raras exceções de espíritos que vêm em missão, mas a grande maioria, a gente está no mesmo processo. Então, quando você fala em julgamento, a gente sempre tem que ter a consciência do julgamento, esse conteúdo que ele vem carregado, né? Seja ele moral, emocional, intelectual, consciente ou inconsciente também. Quando você está envolvido nesse transe que todo mundo sai julgando, falando, cada um emitindo a sua opinião, ou consciente ou inconsciente, né? Que ele vem carregado. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. E um outro ponto, né? Um outro norte que a gente tem que ter sempre em mente, que os ensinamentos do Cristo sempre nos diz que a verdadeira justiça emana de quem? Emana de Deus. Então, a gente ter essa consciência, não é nós que vamos fazer a justiça, né? Então, a gente não precisa se colocar nessa condição de injustiçado que eu tenho que ir lá. Pensa que aquela questão está dizendo muito do valor moral de toda aquela situação ali. E ter essa certeza absoluta que a verdadeira justiça venha do alto, venha de Deus, né? É. E quando você traz essa coisa, né, para a gente conseguir analisar, né, isso aqui que eu estou fazendo está carregado de quê? Né? Isso traz uma clareza, né, Cris? É uma coisa impressionante quando a gente consegue fazer esse movimento. Vem carregado do meu ódio, ele vem carregado da minha desesperança, ele vem carregado do meu sentimento de injustiçado, né? De que está cheio isso aqui que eu estou provocando, né? Eu estou entrando nesse movimento aqui que todo mundo está fazendo para dizer algo do outro, mas no fundo está dizendo de mim. O que está dizendo de mim aqui, né? Então eu ainda sou uma pessoa rancorosa, que eu quero que a justiça seja feita, mas só do meu jeito, né? Então, assim, no final, quando a gente fala isso, e eu acho que é uma coisa importantíssima que você traz, esse capítulo ele vai dizer muito do autoconhecimento, né? Quando eu entro nesse movimento,
eu preciso entrar nesse movimento perante os fatos do momento que se apresentam, consciente de quem que eu sou e o que eu estou fazendo ali. Para que eu estou entrando naquele movimento ali, né? Isso é muito importante. E aí, trazendo aqui uma reflexão, né? Meio que uma reflexão final, que a gente já está chegando aí ao final desse podcast, né? Pensando aí nesse último item que ele traz, né? Que ele vai falar: cada espírito possui conta própria na justiça perfeita. Então, me fez lembrar de um outro livro também, que é do Viktor Frankl. E é um livro que é uma autobiografia que ele escreveu depois de muita insistência, que ele não queria escrever, mas aí estava tendo muita especulação, né? Ele começou a ver que essa turba estava crescendo em torno das especulações da vida dele, né? Porque ele esteve em campos de concentração, ele foi uma vítima daquele holocausto, daquela coisa horrível que a gente vivenciou na humanidade. Então ele resolve escrever essa autobiografia, né? O livro se chama Em Busca de Sentido. E aí tem uma parte ali que eu sempre destaco muito, né? Às vezes quando eu entro nesses movimentos, e às vezes a gente entra mesmo, né? De julgar, de querer que aconteça alguma coisa. É uma frase que ele diz assim: mesmo que a gente tenha sofrido a maior injustiça, isso não nos dá a, a chance, né, ou não nos capacita a sermos justiceiros, a querermos fazer justiça com as próprias mãos. Né? É claro que ele diz ali de uma forma muito mais plena do que eu estou narrando aqui, mas ele quer dizer o seguinte: olha, mesmo que a gente tenha sentido que a gente vivenciou uma coisa muito ruim, muito injusta, é preciso que a gente mantenha os nossos valores e que a gente permaneça no caminho certo, no caminho do bem. Senão o que a gente vai estar fazendo é exatamente o que o outro fez com a gente. Ou uma injustiça, ou uma calamidade, né? Ou sei lá o que palavras que podem vir aí, mas é preciso que mesmo que a gente pense que a gente sofreu a maior injustiça, a gente se mantenha no caminho do bem, com os nossos valores. Então, assim, confiando nessa lei, que é a lei, né, de Deus nas nossas vidas. Então, eu acho que é isso, né? Eu termino aqui hoje a minha fala com essa reflexão, né, de que a gente precisa ter consciência de quais são os nossos verdadeiros valores e a gente não se perder nessa coisa que é do outro às vezes, né? Eu acrescento aí que, mesmo que muitas das vezes a gente, no nosso julgamento, nos sintamos injustiçados, a gente nunca se afaste das leis de Deus, né? Pois ela é a única que vai trazer a felicidade para a gente, a felicidade da certeza do bem, de estar no caminho certo, a felicidade de ser ético, né? A felicidade da fé renovada, e a gente só é infeliz, se a gente parar para pensar, quando a gente se afasta dela. Então, assim, que a gente tenha essa consciência, né? Seguir as leis de Deus com firmeza, com propósito, e ela sempre vai indicar para a gente o que a gente deve ou não fazer naquele momento de dúvida, né? Isso aí, Cris. Então, encerramos mais uma mensagem refletindo aqui, né? Como tem sido a nossa conduta perante esses fatos que chegam para a gente a cada momento de nossa vida. Muito obrigada, minha amiga. Uma ótima semana e até semana que vem. Eu que agradeço, Rose. Um abraço para você e um abraço em todos.